pessoal, estamos aqui com o nosso Café com Verdade, o nosso podcast do Grupo Cidade de Comunicação. Toda sexta-feira, você sabe, a gente está no Spotify, no YouTube e tem aqueles trechos especiais na TV Cidade, também na Jovem Pan News. Eu sou o Thiago Lima, você já me conhece, e para quem está com saudade, perguntando cadê a Bianca Saraiva, ela está numa cobertura especial na Itália, uma cobertura especial do Grupo Cidade, mas no próximo a Bianca já está de volta aqui comigo. Hoje estou recebendo um nome importantíssimo do estado do Ceará, aliás, Ceará, Maranhão, a gente vai contar essa história. Eu estou recebendo aqui no nosso Café com Verdade Maria do Perpétuo Socorro, França Pinto, mas a gente conhece ela pela doutora Socorro França. É um prazer conversar com a senhora. Seja bem-vinda. Obrigada, Tiago. É um prazer enorme também estar com você aqui no Café com Verdade. E para nós que fazemos a Secretaria de Direitos Humanos, é uma honra estar aqui para que nós possamos ter esse bate-papo. Nós que agradecemos, doutora. A gente vai falar de muitos assuntos. Da trajetória da doutora Socorro, uma figura histórica aqui no nosso Ceará, e também da atual função dela, que é na Secretaria de Direitos Humanos do Ceará. Doutora, queria começar perguntando, acho que as pessoas não têm muita noção, né? O que faz, quais as atribuições da Secretaria de Direitos Humanos? Muito bem, o Ceará é muito feliz, porque ele tem uma Secretaria Estadual dos Direitos Humanos. Foi criada no dia 17 de fevereiro do ano de 2023. O nosso governador, que a área dele é Direitos Humanos, ele efetivamente, quando cria essa secretaria, cria com orçamento próprio, com 22 políticas públicas e 14 conselhos. Por aí você vê o tamanho que é essa secretaria, né? A amplitude. Afinal de contas, nós estamos mais do que nunca, no mundo todo, não é só no Brasil, no Ceará, o mundo inteiro está carecendo, como se diz, que a gente possa olhar as pessoas com dignidade. E quando se fala de dignidade humana, eu estou falando do princípio que rege os direitos humanos. E foi por isso que o governador criou esta Secretaria dos Direitos Humanos. Ela representa, sem dúvida nenhuma, o acolhimento, a inclusão, o respeito, aqueles pilares que a gente fala sempre de direitos humanos, que é a igualdade, a liberdade e a dignidade. E com isso nós trabalhamos essas 22 políticas. Perfeitamente. O que motivou a minha pressa, eu apressei bastante a assessoria da doutora Socorro em trazê-la aqui, foi um material que eu recebi sobre uma atuação no aeroporto de Fortaleza, uma atuação de acompanhamento aos imigrantes. Tem um programa de atendimento a imigrantes, né, doutora? Explica pra gente. Exatamente. Dentre essas 22 políticas públicas, tem a política voltada para a migração. São migrantes e refugiados que chegam, muitas das vezes, corridos do seu país. Quando chega aqui no estado do Ceará, nós temos que ter o acolhimento. E para fazer esse acolhimento, é preciso princípios legais para que isso realmente seja resolvido. Então, o governador cria também, no aeroporto de Fortaleza, em frente do desembarque internacional, uma central de atendimento humanizado. Olha bem o nome, humanizado do migrante e do refugiado. Cria também na rodoviária de Fortaleza uma central de atendimento humanizado e temos outra central de atendimento humanizado que é dentro da Polícia Federal. Chega um migrante ou chega um refugiado no estado do Ceará, ele chega muitas das vezes através dos organismos internacionais, da Organização Internacional de Imigração, que é a OIM, através da Acnu, através do Itamaraty, ou às vezes ele chega através de ninguém, ele entra, e aí qual é o nosso papel a partir daí? A partir daí é recebê-lo, recepcioná-lo, tirar a documentação necessária. Se ele for vulnerável, ingressá-lo nos programas sociais do Estado. Ele começa pelo Cade Único, aí ele recebe o Bolsa Família, ele recebe o Vale Gás, nós colocamos filhos no colégio, ensinamos o português, capacitamos naquilo que é a cultura dele, do que ele efetivamente gosta. Por acaso, se for indígena, como o caso dos indígenas Uarau, eles gostam de fabricar peças
peças com miçangas, ele gosta da pesca. Então, em cima de tudo isso, nós capacitamos e procuramos colocá-los no mercado de trabalho formal ou informal. O que nos importa realmente é receber, como diz a Constituição Federal, o estrangeiro e tratá-los da mesma forma como se aqui tivesse nascido. Eu vi que teve uma família cearense que estava nas Filipinas. Exato. Como foi isso, doutora? Esse é um caso oficial de repatriação. Sim. Só que nós já tivemos outros lá para trás, mas que não foi oficializado, e eu vou falar a respeito desse. Imaginemos o seguinte, as pessoas aqui fazem alguns contatos, e nesses contatos acham que mudando para a Ásia, vamos falar das Filipinas, que é onde estava essa família, mudando para as Filipinas, ele é levado para um sonho que não existe. Então, ele vai trabalhar pouco, digamos assim, ou trabalhar normal e ganhar muito mais. E as coisas não acontecem dessa forma. Então, esse casal foi, depois foi a família, foram 2 filhos, a mãe da esposa dele, a sogra dele, eram 5 pessoas. Exatamente. E chegando lá, foi tudo diferente. A primeira coisa é que eles ficam sem documentos, então não podem sair do país. Então, depois de um pedido de socorro, muitos órgãos se encontraram para que a gente pudesse fazer uma repatriação oficial. Ele conseguiu chegar através do consulado, conseguiu chegar no Ministério Público, o Ministério Público conseguiu chegar até a gente. Nós nos unimos juntamente com o Itamaraty, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e aí, então, tivemos que pagar a multa dele, que se ele veio embora, ele tem que pagar uma multa. Para você ter ideia, foi todo um trabalho articulado a fim de trazê-los, porque quando eles saem daqui, eles saem com passagem paga por eles lá, com hospedagem, com tudo, então fica refém. Então, infelizmente, é o que está acontecendo com muitos brasileiros. Eu não poderia me adiantar na investigação que a gente está fazendo, que o nome está dizendo, porque ainda existem muitos brasileiros querendo voltar, porque foram pelo encanto, pelo canto da sereia, posso dizer assim, porque vão ganhar mais, vão ter uma vida melhor, e a realidade é outra, é, né, doutora? Totalmente diferente. Então, esse é um trabalho que a gente faz. Eu tenho um anúncio para dar, que eu tenho dito muito pouco, vou dizer aqui agora, que há uma decisão governamental no sentido da gente criar, já está até no PPA, e agora vamos entregar já, inclusive está em reforma, na 25 de março, uma casa de passagem, de acolhimento do migrante e do refugiado. Ele chega, muitas das vezes, fugido do país dele, sem um tostão no bolso, então ele vai agora ter uma casa para ser acolhido, até que ele vá para o mercado de trabalho e consiga tocar a vida dele. Excelente. Parabéns, doutora. Pois é um trabalho humanizado. Dá um alento, né? Porque a gente pensa assim no migrante, às vezes, é claro que tem as pessoas que têm má fé, isso aí não tem... Sem dúvida. Mas tem as pessoas que são enganadas, ludibriadas, e fica o alerta também, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas, e aí é papel, a gente não pode deixar essas pessoas, esse povo não pode ficar solto por aí sem amparo, em solo brasileiro, né? É um ser humano, e a Constituição é muito clara, a gente tem que tratar o estrangeiro como se ele fosse realmente daqui. É a dignidade do ser humano. Há, sem dúvida nenhuma, todo um trabalho voltado, porque, veja bem, ele vem sem saber a língua portuguesa. É preciso que a gente tenha interface com a Secretaria de Educação, com a universidade para ensinar línguas. Ele vem aqui, ele precisa de um cartão saúde, ele precisa que os filhos estejam realmente dentro da escola. Quer um exemplo? Há pouco tempo você via muito indígena uaral vindo aqui em Fortaleza pedindo esmola nas esquinas. Hoje você não encontra um indígena uaral. Sabe por quê? Porque ele foi realmente capacitado, nós conseguimos o aluguel social para ele, a gente conseguiu colocá-lo dentro da vulnerabilidade, dentro do CAD único, que todo o arcabouço social do Estado foi dado a ele essa possibilidade. Passamos a capacitá-los. Hoje eles vendem o artesanato dele nas feiras, a gente conseguiu colocá-los nas feiras, muitos estão empregados, então a gente tirou do estado de mendicância que eles viviam no passado. Esse é que eu considero o trabalho digno, o trabalho dos direitos humanos.
Nós estamos recebendo aqui hoje, no nosso podcast, a secretária de Direitos Humanos do Estado do Ceará, doutora Socorro França. A gente volta já para os direitos humanos, mas eu quero falar um pouco da sua história. A primeira pergunta é, esse coração que bate aí é maranhense, meio cearense? Nascimento do Maranhão, mas a minha vida pública toda no estado do Como Ceará. foi que Eu se tenho deu a sua 60 vida? anos de vinda, digamos assim, de serviço público. Na realidade, eu vim fazer concurso. Eu sempre, imagine você naquela década de 60, em que a mulher só se tornou capaz no dia 27 de agosto de 1962, com o Estatuto da Mulher, porque até então, para estudar, ela tinha que ter permissão ou do pai, se casada fosse do marido. Então, a mulher não tinha capacidade civil nenhuma de fazer qualquer tratativa dentro do mercado, digamos assim, econômico. Ela não fazia nada sem a permissão. Aliás, a mulher era fadada na época para fazer no máximo o curso normal para ser professora. O resto ela não poderia. Imagine você, naquela época, você pensar em ser promotora de justiça, você pensar em ser uma economista, você pensar em estudar. Então, é aquilo que vem dentro da gente, nasce isso. E então eu vim para cá, na realidade, fazer concurso para o Ministério Público. Vim do Maranhão. E foi uma época difícil, a recessão política. 1964, eu era ativista, eu era presidente da Juventude Estudantil Católica, depois fui presidente de Grêmio, fui presidente de várias coisas, de atividade política mesmo. E fui muito inquieta, muito irrequieta. Dom José Delgado era meu padrinho, que era o arcebispo do Maranhão, naquela época da década de 60, ele foi preso. Ele veio para cá, ficou na 10ª região, e o outro orientador espiritual que eu tinha na época era o Dom Fragoso, que também veio embora para cá e foi para Crateús, ficou lá a vida inteira lá. E então eu tinha toda uma atividade na Igreja Católica, por ser da ação social. Depois fui para Cáritas, então havia uma movimentação muito grande. Achei por bem para vir para o Ceará, tirando o foco exatamente da recessão política, porque veio o AI-5, e aí fiz economia primeiro, em 62, depois fui fazer direito, e aí eu disse, agora é a hora de eu entrar nessa instituição, Ministério Público. E fui estagiária da Procuradoria-Geral, que ficava nos fundos do Tribunal de Justiça da Barão do Rio Branco, 1200, e hoje não, o Ministério Público está aí, cresceu, nós temos paridade, nós temos uma série de coisas, e finalmente vim. Foi muita luta, eu tenho tanto uma história, 60 anos de serviço público é muita história para contar. De estagiária da Procuradoria a chefe do Ministério Procuradora Geral do Estado. De Justiça. De Justiça. Quer dizer, uma trajetória de luta, de inspiração e estourando a ditadura militar, a senhora faz essa... É uma trajetória de vida. Rompe esses... Uma trajetória. Mas sabe esses grilhões, eu diria. Eu diria para quem está me ouvindo. Sabe por que rompi tudo isso? Sabe qual foi o instrumento eficaz para tudo isso? Conhecimento. Porque se eu ficasse estudando só aquilo que me era permitido estudar, eu jamais sairia de onde eu estava. Na realidade, eu estudei muito. Estudei tanto no concurso para o Ministério Público, eu tive que me triplicar em matéria de conhecimento e eu consegui, e eu sempre digo isso para os meus filhos, agora para os meus netos e bisnetos, que eu já tenho bisnetos. Eu digo sempre isso, estudem, tenham conhecimento, porque ninguém vai pegar no seu braço. E eu consegui tirar, primeiro lugar, uma nota que até hoje ninguém tirou, 9,19 em todo o concurso. E ninguém me conhecia no estado do Ceará, porque naquela época ainda tinha aquela história, quem é parente de quem, e aqui ninguém me conhecia. Eu era uma ilustre desconhecida. Ninguém pega, como a gente, ninguém pega aqui na mesmo munheca. A senhora, né? Na munheca. Né? Aí era uma ilustre desconhecida que havia chegado, mulher, naquela época, mas o conhecimento salva qualquer ser humano. Então, quem está me ouvindo aqui, eu queria deixar isso muito enfatizado. O conhecimento me salvou. O conhecimento me deu tudo que eu tenho até hoje, tudo que eu tenho. Se eu sou referência para outras mulheres, é porque foi o conhecimento que me fez chegar até aqui. Não só, especialmente para as mulheres, mas acho que vale para todo mundo, né?
uma história de vitória, de romper barreiras. Esta é Socorro França, a gente está recebendo aqui com muita honra, doutora, em conhecê-la pessoalmente e em estar entrevistando a senhora. A senhora chegou na vida política também, né? Tem um cargo que é político, mas certamente o seu conhecimento lhe dá todo aparato para ser técnica, para chamar de técnica. Mas a senhora também participou da política, foi inclusive candidata à prefeitura. Foi, de Fortaleza. Foi em 96. Foi 96, 96. Isso. Como foi que caminhou-se para a política, né? Isso estava fora de cogitação. Naquela época, o Ministério Público, a pessoa podia se afastar para ser candidata. Hoje, depois da Constituição de 88, ninguém, nenhum membro do Ministério Público, a não ser que ele se aposente. Se aposenta. Né? Como fez agora o ministro que foi governador do Maranhão. Flávio Dino. O Flávio Dino, ele renunciou ao cargo de juiz para ser governador. Ele era juiz federal. Bem, então, naquela época, eu sempre fui uma pessoa muito irrequieta. Você olha para mim, aí você diz assim, ainda está trabalhando com 60 anos de serviço público, eu tenho 81 anos de idade. Mas eu meto meu tênis aqui e me mando. Trabalho o dia inteiro, à noite, se for preciso, e estou trabalhando. Por quê? Há dentro de mim um desejo, uma força muito grande de fazer com que eu passe pelo mundo dando aquela minha contribuição. Essa é a minha contribuição. Então, eu me levanto, eu acho graça que, às vezes, quando eu chego no médico para fazer uma avaliação, aí ele diz assim, quando a senhora se levanta, a senhora se sente cansada? Eu digo, não, eu sinto renovada, porque me levanto renovada. Por que tudo isso? Eu acho que a gente realmente traz dentro de si aquela força vital de que veio ao mundo para dar a sua contribuição. É esse meu papel. Então, enquanto a toda a história da minha vida pública, eu não tinha essa cogitação de ser absolutamente política. Mas, quando ingressei no Ministério Público, naquela época, o promotor se notabilizava pelo júri. Então, tinha o tablado, ele ia para lá, aquela encenação no júri. Então, fulano de tal fez o júri, condenou, e era só mero acusatório. E eu fui muito inquieta com essa questão de que o Ministério Público, o promotor de justiça, era um mero acusador. Lê do engano, porque na realidade, e inclusive trabalhei muito, lutei muito, dormi noites e noites, dormi não, fiquei acordada nos corredores do Congresso Nacional para pedir aos constituintes para a gente mudar essa feição do Ministério Público, e realmente hoje nós temos aí um Ministério Público, de acordo com o artigo 121 da Constituição Federal. Ela é uma instituição permanente, essencial, função jurisdicional, incumbindo-lhe a fiscalização e a promoção da vida democrática brasileira, a defesa dos interesses individuais, coletivos e difusos. Olha só o leque que é hoje o Ministério Público. Então, era esse Ministério Público que eu queria naquela época. Então, fiquei tão inquieta e veio, então, a história é longa, não sei se eu tenho tempo de contar. Tempo para contar. E aí veio, então, aquela ideia de a gente defender as pessoas naquilo que era importante, que era no consumo. Foi quando, no Brasil, isso era por volta de 1985, no Brasil, Hélio Beltrão foi convidado para ser ministro da desburocratização. E levou ele um cearense, um grande homem, deputado federal, chamado Paulo Lustosa, sobralense. Paulo Lustosa era o adjunto dele. E Paulo Lustosa é economista, e eu já tinha batido vários papos com Paulo Lustosa sobre a defesa do consumidor. Foi deputado posteriormente. Foi deputado, é. Na época não era, né? Não era. Bom, e então eu já tinha batido vários papos com o Paulo Lustosa a respeito da defesa consumerista no Brasil, porque não tinha nada. A única coisa que tinha no ordenamento jurídico brasileiro era o artigo 18 do Código Civil, que falava em vícios redibitórios. O que era isso? Era que se o produto ou o serviço que eu tinha contratado, ele tivesse qualquer defeito, eu tinha 15 dias para ingressar em juízo e reclamar. Tu imagina... Ou seja, ir para a justiça por... Jamais eu poderia... Coisa simples. E se dizia na época, eu comprei uma televisão, eu tive sorte. Como se nosso dinheiro ele fosse para ter sorte. Constituição de 67.
Aí o que é que acontece? Nessa época, nós conversamos muito a respeito disso. Quando o Hélio Beltrão sai para ser ministro de outra pasta, o Paulo Sousa assume. Aí ele me chama. Socorro, está na hora da gente pensar na defesa do consumidor no estado do Ceará. Vamos criar um Conselho Nacional? Vamos embora. Aí o Nordeste se fez representar pelo Ceará e eu fui convidada para ser a primeira conselheira. E eu fui para o Conselho de Defesa do Consumidor em Brasília, no Ministério da Justiça. Não, começou... Esse conselho, posteriormente, nasceria o Código de Defesa É, do exatamente. Consumidor. Você não vai chegar lá. Você já disse que, exatamente. Primeiro o conselho era no Ministério da Desburocratização, depois é que passou para o Ministério da Justiça. Aí lá nós começamos a debater, ele convidou grandes nomes como do Ada Peregrino Grinove, Cândida Marco, Elisandrete Gama, Zé Filomeno Gomes, Zé Filomeno, Hélio, ainda estão vivos, os outros acho que já faleceram. Aí ele então convidou essa turma toda, gente que estudava bastante a reforma. Ada Peregrino fez a reforma do Código de Processo Civil no Brasil, e aí então nós nos reunimos e foi lançado naquela época a ideia da gente criar um Código de Defesa do Consumidor. Mas, para tanto, isso era antes da Constituição de 88. A gente tinha que introduzir na Constituição de 88 a defesa... do consumidor, né? O direito do consumidor, muito bem. Aí foi nesse momento que trabalhamos muito, e aqui eu quero fazer menção a um cearense, porque se não for a ele, talvez a gente não tivesse a introdução que trabalhou então o senador Cid Carvalho. Jornalista, senador constituinte, senador ícone aqui do Grupo constituinte Cidade. E o ícone da defesa do consumidor. Nós conseguimos colocar em 3 momentos na Constituição Federal a defesa do consumidor. No artigo 5º, se você for no artigo 5º, está lá, o Estado promoverá a defesa do consumidor. No artigo 170, que é da ordem econômica, está lá dito que um dos princípios da ordem econômica é a defesa do consumidor. E nas disposições transitórias está dito lá que dentro de 120 dias nós teríamos o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Foi uma luta enorme, não saiu nos 120 dias, veio sair em 1990 somente. Por quê? Porque a luta foi grande. Várias tentativas, quando sai o Código de Defesa do Consumidor, de inconstitucionalidade foram realizadas no Brasil afora, com grandes e megas advogados, mas nunca, nenhum dos artigos que foram colocados no Código de Defesa do Consumidor, eles foram modificados com essa pecha de que eram inconstitucionais. Olha que vitória. Tanto que perdura até hoje. Perdura até hoje, que beleza. Nessa época, que aí eu esqueci de dizer, antes de tudo isso, a gente já tinha colocado a defesa do consumidor no Ministério Público, que ainda não tinha a extrajudicialidade. O Ministério Público ainda era aquela instituição meramente acusadora, mas a gente já estava trabalhando, porque foi criada aqui a defesa comunitária, o DECOM, o famoso DECOM, que é de outubro de 1985. Eu tenho tudo na cabeça, porque isso tudo faz parte da minha vida, da minha história de vida. Então, nessa época, foi criado com 4 pilares: defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, fiscalização das fundações e das ONGs e a defesa das pessoas que foram violentadas e da família delas. Mas o que vingou mesmo foi a defesa do consumidor por falta de qualquer legislação no Brasil. E aí, como eu só vivia na televisão e nas rádios, porque ninguém sabia o que era a defesa do consumidor na época, aí viram em mim uma potencial política. Aí esse protagonismo todo, um protagonismo todo, aí essa mulher vai dar certo e não sei o quê. Fortaleza já tinha um histórico de ter mulher na prefeitura, em 86, com a Maria Luísa. 86, exatamente. E aí, tudo isso colaborou, né? Aí entenderam, diz assim, não, a Socorro pode ser candidata, aí era governo Tasso Gereissati, e o pior de tudo isso você não sabe, é que eu havia sido eleita, porque no Ministério Público tem eleição direta, primeira mulher eleita Procuradora-Geral de Justiça. Eu tinha sido eleita, assumi... Eu não gosto de data, porque eu tenho medo de errar, mas se eu não estou enganada, 11 de outubro, eu assumi como a primeira mulher Procuradora-Geral de Justiça eleita, e
Quando foi no ano seguinte, em 95. 95. Quando foi em 96, eu recebi o convite do governador para ser a candidata a prefeita de Fortaleza. Eu quase Já era filiado ao PSDB ou filiou-se? Não, acho que eu já era, ou me filiei na época. Esse detalhe eu não me recordo muito bem. Eu sei que eu tomei um susto enorme, aí ficou aquela história. O Ministério Público, naquela época, ele ficava muito atrás da magistratura. A gente ganhava 40% que ganhava o juiz na época, tu acredita? Aí todo mundo apostava que essa mulher chegava lá e ela ia fazer com que a gente tivesse os mesmos salários. Porque não tinha ainda essa igualdade, não tinha nada na época. Então, tinha código do Ministério Público, tinha nada. Aí, então, apostaram tudo em mim, e aí um chegava e dizia, olha, se tu aceitar, a gente vai para frente. Se tu não aceitar, a gente vai recuar. E fiquei naquela história toda. Eu sei que eu acabei aceitando. Eu renunciei o cargo de Procuradora-Geral de Justiça, não o cargo de Procuradora de Justiça, mas o cargo de Procuradora-Geral. Eu renunciei para poder me candidatar. Eu acho que pouca gente tem coragem de fazer um negócio desse. Aí fui sabendo que ia perder. Porque quando eu fui... Tinha o apoio do governador, doutora? Juraci Magalhães estava com 72%. Ele ia para a segunda vez, com 72%. Sai uma mulher que não era da política. Chega lá. A gente sabe que Fortaleza é diferente de tudo. Se você fizer uma análise política, eu não tinha certeza de que ia ganhar, não. Eu não tinha essa certeza. E a maior prova disso, que nunca nenhum candidato dele ganhou aqui em Fortaleza. Você pode olhar todos que foram, Patrícia Gomes... Só para contextualizar para quem está nos acompanhando, a gente está aqui em 1996, a doutora Socorro foi candidata à prefeitura de Fortaleza com o apoio do governador, que na época era Tasso Gereissati, que estava no seu segundo mandato. Ele tinha sido governador de 87 a 90, depois veio o Ciro Gomes... e o Tasso foi eleito novamente em 94. Aí estava no segundo mandato, que teria um terceiro, né? Só para o nosso ouvinte situar no tempo aqui. E aí, com o apoio do governador, como foi a campanha, né? Não, a campanha foi linda, eu cumpri meu papel. Eu cumpri meu papel e nunca passou na minha cabeça que eu ia falar com uma candidata que pudesse não ganhar. Eu estou falando isso aqui hoje. É óbvio que se me dá um papel para desempenhar, eu tenho que desempenhar com garra. Eu ia para tudo quanto era lugar, eu via tudo, via as mazelas, vi tudo. Aprendi muito, sofri muito. Eu acho que eu tive que passar esse estágio para conhecer a verdadeira história do povo de Fortaleza, para poder cada vez mais ter mais garra e mais força para caminhar. Foi exatamente o que eu fiz. Cumpri meu papel e foi a última vez, e aí pronto, acabou a história. E no Ministério Público foram 48 anos. E desses 48 anos, fui eleita 5 vezes para ser Procuradora-Geral de Justiça. Mulher. Eu estou falando isso quando eu digo assim, eu fui eleita 5 vezes, eu fui a primeira. Não, gente, é porque a gente que já está na idade que eu estou, a gente tem que mostrar para as que estão chegando, que estão vindo, a gente tem que ser referência para essas pessoas, para que é possível, tudo é possível, para que não baixe a cabeça, que estudem, que lutem. Não cai do céu. Não é muita luta. Às vezes, quando eu chego assim no fórum, no tribunal, eu vejo assim... E à noite eu dava aula, né? Eu passei 30 anos dando aula. E então eu olho assim, eu vejo todo mundo, ex-aluno, tudo. Aquilo me dá uma alegria imensa, você não tem ideia dessa alegria que eu sinto em saber que um dia eu ensinei de direito econômico, um dia eu ensinei que nós temos direitos assegurados, um dia eu ensinei direito constitucional, ensinei direito administrativo. Isso para mim é uma alegria enorme, você não tem ideia do que significa. Nesse coração de Socorro França, com essa história toda, com essa vitalidade que a senhora demonstra, tem sonhos ainda? Eu acho que enquanto estiver vida, você tem sonhos. Atualmente eu trabalho numa secretaria de Direitos Humanos, é a primeira secretaria. Aí você vê assim, é um desafio, Socorro? É. Porque quando você já encontra uma secretaria montada, já
andando é uma coisa. Quando você vai criar políticas públicas, é outra completamente diferente. Criar política pública de imigração, de pessoas desaparecidas, criar políticas públicas de programas de proteção das pessoas que estão desamparadas, criar política pública de trabalho infantil, de abuso sexual de criança e adolescente, e N políticas públicas que nós temos hoje. É muito difícil as pessoas entenderem e compreenderem que essas políticas de inclusão são políticas que efetivamente tocam no ser humano, aquele que está em busca de melhorar a sua qualidade de vida. Está sendo um prazer e uma honra conversar aqui com a doutora Socorro França, secretária de Direitos Humanos, e falar um pouco da sua longa e importantíssima história aqui no estado do Ceará. Voltando para a secretaria, quando o governador fez o convite, e aí, como a senhora falou, começar do zero, né? Estruturar, definir metas e tudo mais. Em que pé estão hoje, na sua avaliação, essas metas que a senhora estabeleceu? Está caminhando do jeito que a senhora gostaria que estivesse? Não, porque eu sou a mil. Eu acho que devia ser mais rápido. Mas, como eu te disse, é muito diferente você trabalhar políticas públicas humanizadas. Uma coisa é você mostrar uma praça que você está inaugurando, um prédio que você está inaugurando, você está vendo. Mas você tratar do ser humano, da condição humana, respeitar a pessoa idosa. Nós temos duas políticas públicas muito fortes lá dentro, que é a defesa do idoso e da pessoa com deficiência. Então, são políticas que requerem entendimento, conhecimento, humanização. Fizemos agora, somos o 5º estado a aderir o Viver Sem Limite. É um grande programa chamado Viver Sem Limite, onde o Brasil tem 6,5 bilhões para gastar com as setoriais, com as secretarias diversas, e nós fomos o 5º estado a aderir. O que significa? A pessoa com deficiência precisa estar no mercado de trabalho. Essa história de capacitismo não existe no estado do Ceará, porque a gente vai à luta, nós brigamos. Brigamos mesmo, feio, para colocar as pessoas no mercado de trabalho. Embora exista a lei nacional que diga que as empresas têm que ter aquele número, aquele percentual para colocar nas suas empresas, mesmo assim, nós estamos sempre capacitando pessoas com deficiência e colocando no mercado de trabalho. Na saúde, equipamentos próprios para as pessoas não ficarem carregadas para colocar numa maca ou para parir, por exemplo. Então, na Secretaria de Educação, ter aquele menino que tem qualquer que seja um tipo de deficiência, ele possa ser assistido na sala de aula, porque havia todo esse preconceito no passado de eu não posso receber porque ele não vai acompanhar os meninos. Não, tem que dar um jeito e tem que acontecer. Então, esse programa Viver Sem Limite, que é da pessoa com deficiência, ele tem raiz em várias setoriais. Quando eu falo setoriais, estou falando nas secretarias. Em várias secretarias, nós estamos caminhando. Ano passado, nós atingimos a meta de 2024. Já estamos planejando a meta de 2025 para que nessas secretarias a gente possa, por exemplo, eu vou fazer uma consulta, eu tenho que ter ali um intérprete de Libras, nem que seja virtualmente, mas ele está ali conversando comigo. Então, hoje, nós já criamos a nossa central de Libras. Por exemplo, se eu estou em qualquer lugar e que a pessoa precise de uma pessoa, um intérprete de Libra ou um autodescritor, nós já temos na secretaria para fornecer. Então, ninguém mais vai ficar sem que tenha, numa palestra ou numa conversa, sem ter um intérprete de Libra. Por quê? Porque isso já foi tudo providenciado. É um exemplo que eu estou dando aqui. Na questão da pessoa idosa, olha, não existe hoje, eu sempre digo que o começo e o final da vida, nós temos grandes problemas, porque o abuso sexual da criança e adolescente é o maior número de denúncias que nós temos no começo da vida.
E a violência contra o idoso é outro número imensurável que nós temos com violência contra o idoso. Recentemente, ano passado, aconteceu uma grande vitória no estado do Ceará. Eu não sei dizer exatamente se é o 5º ou o 6º estado que já tem a lei que proíbe qualquer tipo de consignação que seja feita pelo telefone. Tem que ser pessoal para que o idoso saiba qual é o empréstimo. Os golpes, os tantos golpes. E o empréstimo que ele está fazendo, que muitas das vezes é um parente dele, é um neto dele, é um filho dele, e ele fica à míngua. Você não tem ideia quantas vezes nós somos chamados para ir na casa de um idoso, chegando lá, tá o idoso e a idosa, o casal, sem o remédio, sem a comida, a míngua quase morrendo. E a gente tem que resgatar. Quantas vezes somos chamados porque o idoso está numa parada de ônibus que foi deixado pelo filho e ele está com Alzheimer, não sabe onde é que ele mora, não sabe de nada. Se você for hoje nos hospitais, você vai encontrar idosos que foram deixados lá, nunca mais deram endereço errado, telefone errado, nunca mais ninguém apareceu e abandonaram. Essa é a violência que a gente tem hoje. Nós temos, eu estou falando isso, não é por ouvir dizer, porque nós temos um observatório dos direitos humanos. E nesse observatório, nós temos um termo de cooperação técnica com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, onde o Disque 100 nos alimenta, e a gente ali tem todo tipo de denúncia. Então, quando chega a denúncia, campeã, abuso sexual de criança e adolescente, em segundo lugar, a violência contra o idoso. Tristeza, é o começo e o final da vida, tristeza. É para isso que você diz assim, Socorro, ainda tem algum sonho? É ver que essa política realmente, ela vai se autoafirmar, ela vai fazer com que as pessoas entendam que ali está um ser humano que já trabalhou muito, que já construiu estrada para a gente pisar. Porque o idoso é aquele que já fez muito para que hoje eu tenha um Brasil melhor. A gente ficaria aqui até, como diz, amanhã de manhã, mas o nosso tempo esgotou. Doutora Socorro França, eu quero agradecer demais. Repito, a honra de tê-la aqui conosco e tanta história que teríamos para contar. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer, mais uma vez. Eu que agradeço aqui o Café com Verdade. E, na realidade, esse café que nós tomamos aqui, ele é verdadeiro. Por quê? Porque nós estamos falando de seres humanos, de vidas humanas. Nós agradecemos e a Secretaria está às ordens para essas políticas que não deu nem tempo de contar todas elas que tem ali hoje nos direitos humanos. Obrigado, doutora Socorro. Obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.